Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Esse é o canal dos mais divertidos que eu acabara de adquirir, que é justamente a nostalgia Super Nintendo dos tempos de infância, dos amigos, já que como temos na imagem de fundo o futebol brasileiro 96, vocês se lembram? Estou começando uma série de capítulos falando sobre um campeonato que nós organizamos, gente, que o mundo dos videogames deveria ter assistido, que é o que nós na época nomeamos, eu e os amigos, no ano 2000, de Torneio Rio-São Paulo, aquele torneio antigo que os times de São Paulo e do Rio de Janeiro faziam suas disputas. Então, e esse campeonato foi ideia minha e do Rafael, um grande amigo que eu tenho, que tínhamos que reunir os amigos, né? E aí ele falava uma coisa que me chamava muito a atenção, amigos, de que não poderia haver um campeonato sem um troféu. E aí nós juntamos a nossa grana, compramos o troféu e as medalhas, e aí conseguimos reunir não só os amigos, mas como também alguns familiares. O que fizemos um sorteio muito minucioso, que era não apenas os times, mas as pessoas que iam escolher aqueles times, que no final foram os amigos, e com participação especial do meu pai, do meu irmão e do meu primo para compor os 8 times no campeonato. E assim aconteceu o torneio Rio-São Paulo, justamente dessa forma. Como vocês podem ver, de tantos sorteios, eu, Lucas, do Brasil, tinha saído com o Santos, o Rafael com o Flamengo, o Palmeiras com o meu irmão, o Gabriel, já que ele era o mais fraquinho da turma, era mais criancinha do grupo, e o nosso outro grande amigo, o japonês. E vou contar para vocês relatos sobre esse grupo, no qual realmente deu, na verdade, muita, mas muita polêmica, sabe? Já que aconteceu de jogos espetaculares, mas também manobras espetaculares de algum dos participantes, não é, senhor Rafael? Já que, como o Gabriel era o mais fraco do grupo, eu tinha aberto uma boa vantagem nos pontos e nos gols de saldo, já que apenas 2 times se classificavam para a próxima fase. Então, vem aquela famosa história, gente, da mala preta que meu pai nomeia, que foi muito engraçada a história, envolvendo o Rafael, obviamente, que tinha perdido a primeira partida para mim. E aí, o que aconteceu? Nessa brincadeira, ele tinha desespero de ter gols de saldo para poder pegar o japonês no último jogo do grupo. E foi um torneio emocionante nessa parte, né? Porque o japonês estava em desespero, porque ele achava que tinha que ter anulação de jogo naquela época. E a história vai continuando por cerca desse jogo, para falar a verdade, porque o primeiro jogo do campeonato foi Santos e Flamengo, que eu vou colocar aqui no grupo para vocês, né? A tabela dos jogos, que foi 5-1 para o Santos, em cima do Rafael, Flamengo, e o japonês goleou por 10-0 o meu irmão. O segundo jogo, a segunda rodada, eu naturalmente goleei, o japonês goleei, né? Ganhei apertado, 6-4, indo a 6 pontos. E aí, o Rafael, com o meu irmão, fez a tramóia. Olha que tramóia, gente. Que cara mais complicado esse Rafael. Ele inventou uma história pro meu irmão, quando já estava 3-0 para ele, falando assim: olha, Gabriel, você sabe que não vai ter como ganhar de mim, você sabe, né? Ele, eu sei, aquela vozinha raspada que ele tinha. E o que aconteceu, minha gente? Ele subornou o Gabriel, dando umas revistas de animes, falando assim: olha, eu vou dar todas as minhas revistas para você
se você me deixar fazer 10 gols. Ele fez 10 gols, o Gabriel e o meu pai. Eu não tava vendo isso, eu tava indo no mercado comprar pão para casa e tal. Quando eu voltei, de repente vem aquela história, né, do meu pai assim, dando risada. Ô Lucas, correu a mala preta aí, hein, não sei o quê. E o japonês entrou em pânico, porque o japonês, ele precisava ganhar o jogo para poder ficar no mínimo em segundo no campeonato. O que aconteceu? Ele achava que por causa da mala preta, ele podia, né, conseguir vantagens, né? O Rafael tinha ganho vantagens com isso, e não foi. De qualquer forma, o japonês tinha que ganhar o jogo. Ou empatar, no caso, que teria alguma vantagem. Mas o Rafael ganhou exatamente por 6-2, com direito a 4 gols de pênalti, gente. Isso mesmo. O homem tava bravo, o japonês, porque o Rafael vinha com um negócio vindo do meu primo, de chutar o mais rápido possível pra frente, que era a técnica que meu primo inventou do chuta com X! Aquela vozinha do chuta com X. E o meu pai, vendo que o japonês queria abandonar o jogo, meu pai falava, não, homem, tem que ser homem até o final, japonês, não sei o que. E aí, aconteceu do jogo correr, e quando acabou 6-4, 6-2, para falar a verdade, o japonês nunca mais apareceu em casa, porque nem para ver as finais, ele estava furioso, o homem estava, gente, muito bravo. Pois é, gente, essa aqui é a tabela das 3 rodadas que teve no nosso grupo, grupo A. Vejam só, eu vou contar os relatos de cada jogo aqui que aconteceu, né? Eu e o Rafael, Santos e Flamengo, nós tínhamos aberto o campeonato com esse jogo de 5-1. Eu entrei com a camisa número 2 do Santos, listrada em preto e branco, aquele uniforme bonito, né? E ganhei do Rafael sem nenhuma dificuldade. O Rafael fez 1-0 e eu passei o carro em cima dele. Legal. Ganhei legal do Rafael, numa boa, né? E aí, a segunda rodada ficou por conta... Veja bem, eu estou contando a história porque de forma um pouco aleatória, porque não foi sequencial, porque também tinha jogos do outro grupo. Mas estou contando a história, os relatos do grupo A. O japonês, eu vi o jogo dele, mas nossa, o japonês ele não viu quem era o adversário dele. Então ele entrou, como diz o Mil Grau, sabe, sem cuspe e sem massagem. Mas estraçalhou meu irmão no meio, 10-0. Nessa conta que nós estamos fazendo aqui, vejam bem, eu tinha 4 gols de saldo, o japonês até então tinha 10 de saldo. Então nós éramos, na primeira rodada, os líderes do grupo. Quando entrou a segunda rodada, gente, o que aconteceu? Eu peguei o japonês, que era o candidato ao primeiro lugar também. Ele era o líder do grupo cada goleada, né? Então, ganhei num aperto, um jogo de viradas, reviravoltas, e ficou nessa brincadeira. Exatamente 6-4 para o Santos. E essa brincadeira do japonês de 10 gols de saldo diminuiu para exatamente 4 gols de saldo, né? E eu disparei na liderança. Eu nem estava preocupado com gol de saldo, porque eu estava na liderança. O Rafael, com aquela história da mala preta, que vocês devem estar morrendo da risada, ele acha o máximo, aquele filho da mãe, né? Ele subornou meu irmão na cara duro, meu irmão adorou aquilo. E o que aconteceu? Justamente aquele resultado medonho de 10-0 que ele fez no meu irmão, né? E quando entrou a terceira rodada, aí foi aquela coisa tremenda, né? O japonês estava desesperado, porque o Rafael passou com a goleada a ter 6 gols de saldo, veja só. E nessa brincadeira, o empate, o Rafael foi muito esperto, né? Eu acho que não foi necessário fazer aquilo, na minha humilde opinião. Eu sabia
que o Rafael com o Flamengo, como ele tinha mais time, ele ia ganhar do japonês, ele não precisou fazer aquilo. Ele fez para tirar uma onda mesmo com o menino, né, com o japonês, para humilhar ele. Eu achei meio idiotice, mas fazer o quê? Tramóias do campeonato. Por quê? O japonês, independentemente de qualquer coisa, ele precisava ganhar o jogo, para falar a verdade. Ele tá com 3 pontos. O empate realmente era uma coisa desastrosa, né? Se ele fizesse, porque o Rafael tava com gols, 2 gols de saldo na frente, entendem? Então acontece, acho que não tinha muito o que se fazer, para falar a verdade. Então, o que aconteceu? Nessa brincadeira, o próprio Rafael foi pro jogo, o japonês desesperado. Eu só vi aquele jogo tumultuado, porque cada jogada que o Rafael fazia dentro da área, pênalti pro Flamengo. E o japonês começou a entrar em pânico, né, japonês? Então acontece o quê? Rapidamente o Rafael com 3 gols de pênalti, 3-0. E o japonês querendo abandonar o jogo. Tanto é que no terceiro gol, ele atirou o controle na cara do Rafael. Quase pegou na cara do Rafael o controle. Meu pai começou a ver que ia dar briga, né? Ele falou, não, japonês. Né? E o japonês se segurando. Ele tava louco pra dar umas cacetadas no Rafael. Porque o Rafael tava morrendo de rir daquela situação, né, seu Rafael? E aí, moral da história, o japonês quando diminuiu, saiu o quê? Mais uns 2 golzinhos do Rafael daqueles ridículos, né? De fora da área. Que o goleiro aceitou, né? O goleiro japonês. E mais um golzinho de pênalti, né? E foram 4 gols de pênalti. Aliás, foram 5 pênaltis no jogo inteiro, gente. Olha que coisa. E aí, deu 6-2. O japonês deu as costas e foi embora sem dar tchau pra ninguém, que ele ficou revoltadíssimo. E aí, o meu jogo com o meu irmão, por causa da mala preta, que o Rafael fez com ele, a tramóia, ficou WO. Ele não jogou comigo, então eu ganhei mais 3 pontos nessa brincadeira, porque meu irmão não quis disputar, porque ele sabia que estava fora. E o meu pai, ele apoiou, não, pra que você vai pressionar o menino, que não sei o que e tal, né? E aí, ficou assim. O grupo A, o Santos com 9 pontos, o Flamengo com 6 pontos, sem necessidade de tramóia, não é, seu Rafael? E aí, o japonês caiu fora, mas bravo pra chuchu, sem nem ir assistir as finais. Então, essa foi a tônica do grupo A, recheado de jogos espetaculares, de muitas polêmicas, que é o caso da tramóia, e também esse WO, que não tinha sentido acontecer. Meu irmão não quis fazer o terceiro e último jogo, já que ele estava fora. E aí, eu termino esse vídeo com essa primeira parte do campeonato, que deu muito ibope. Eu digo ibope por quê? Porque muitos dos amigos, até quem não gostava de videogame, foi lotar a sala da nossa casa para assistir os jogos, porque, sabe, reunir os amigos, era aquela coisa muito, mas muito divertida, gente. Que é uma coisa que eu gostaria de realizar mais uma vez para aqueles que são amantes do Super Nintendo, sabe? Porque é uma coisa muito legal, não é uma grande futebol, né? Já que o pessoal está acostumado com jogos de última geração, mas era muito dinâmico, era muito divertido, né? E nas mãos minhas, do Rafael ou do meu pai também, o jogo virava um espetáculo, ficava quase que idêntico ao futebol de hoje, grandes jogadas, era uma coisa espetacular mesmo. Então no próximo vídeo falaremos justamente sobre como foi o grupo B, que também teve lá das suas polêmicas, mas foi o grupo, gente, que eu já termino esse vídeo aqui, foi o grupo no qual, acreditem se quiser, todos os 4 times daquele grupo tinham condições de se classificarem. Isso mesmo, um grupo muito bem disputado, que tudo podia acontecer e haja emoção. Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês, amigos, e faremos muito mais vídeos falando sobre a história dos videogames, envolvendo os amigos. E até por sinal, eu estou buscando fazer uma montagem legal aqui, colocando os gols, os relatos dessas partidas, que certamente vocês vão me perguntar muito no canal. Ok, amigos? De qualquer forma, um abraço e vamos que vamos!